Oi, pessoal, esse é o podcast No Bico do Corvo, hoje com o Grito das Corvas, trazendo para vocês o nosso Clubinho do Livro. E o título da discussão de hoje é O Acerto de Contas de uma Mãe, escrito por Sue Klebold, que narra os fatos ocorridos no dia 20 de abril de 1999, na Escola de Ensino Médio de Columbine, na cidadezinha de Littletown, Estados Unidos, quando dois garotos entraram armados na escola e atiraram, matando e ferindo vários colegas e professores. Sue, autora do livro, é a mãe de um dos atiradores, o Dylan. Eu sou Samantha Calegari e você só será capaz de entender as pessoas se conseguir se sentir como elas. E eu sou a Débora Kim e cada um acredita na verdade que lhe convém. Em 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold se armaram com pistolas e explosivos artesanais e entraram na escola de ensino médio de Columbine, na cidadezinha de Littletown, Estados Unidos. Em questão de minutos, mataram 12 estudantes e um professor e feriram outras 24 pessoas antes de tirarem a própria vida. Desde então, Sue Klebold, que é mãe de Dylan, convive com a dor e a vergonha indescritíveis por aquele dia. Em Um Acerto de Contas de uma Mãe, ela narra com honestidade rigorosa sua jornada para tentar lidar com o incompreensível. Na esperança de que os insights e o entendimento que ela obteve ao longo dos anos possam ajudar a outras famílias a reconhecer quando um adolescente está com problemas, Sue conta sua história na íntegra, recorrendo a seus diários pessoais, aos vídeos e escritos que Dylan deixou e a inúmeras entrevistas com especialistas em saúde mental. Repleto de sabedoria e compaixão, esse é um livro forte e inquietante que lança luz sobre uma das questões mais prementes do nosso tempo. Pois é, menina, é um livro bem forte, bem doloroso, é um livro emocionante na maior parte da narrativa, né? Mas que, na minha opinião, em um certo momento ele se torna um pouco cansativo, maçante, como se ela ficasse correndo atrás do próprio rabo ali, buscando as respostas que ela nunca vai ter, né? E até faz sentido essa agonia, mas para mim, o livro poderia ter umas 100 páginas a menos, fácil, porque ele se torna muito moroso, por isso eu acredito que ele poderia ter metade das páginas, né? Mas ali do meio para o fim ele acaba se desenrolando melhor. O livro ele traz uma atenção ao acontecido, que é a consequência, mas ele ataca diretamente ali na causa, né? Que é a depressão e os transtornos emocionais e psicológicos do Dylan. E qualquer fonte que a gente procure informações a respeito fala apenas do crime em si, do que aconteceu aquele dia. 2 meninos entraram, mataram, mas não fala do porquê, né? Toda a história que traz ali por trás do que aconteceu. Ou seja, o foco são as mortes e a venda, a distribuição de armas, e não o que levou esses meninos a fazerem isso, especialmente o Dylan, né? Porque o livro é narrado pela mãe dele. Eu concordo com a questão de diminuir o livro, porque ele se torna muito cansativo, tem alguns trechos de discursos dela muito repetitivos, mas eu entendo a morosidade como a forma que ela encontrou de expressar a lentidão dela mesma na busca das respostas, né, sobre o filho. E realmente, se tu pensar em mídias, se tu pensar em redes sociais ainda hoje em dia, o que tu encontra a respeito da situação em Columbine são vídeos mostrando o Dylan e o amigo, né, que estava junto na ocasião, falando absurdas, né, ou sendo estúpidos, como se fossem apenas os dois monstros que fizeram o crime, e toda a problemática do acesso às armas, mesmo sendo menores de idade, e a gente não pensa o viés das famílias dessas pessoas. Tudo bem, se pensa na família das vítimas, né? Quantos pais que estiveram, e se tem registro disso na rede de vídeos dos funerais, etc. Mas tu pensa na mãe dos caras que cometeram a atrocidade. Como uma mãe recebe essa notícia, né? Se espera, se não espera, eu acho que ela
acaba sensibilizando muito para isso. E a ficha dela custa muito a cair, né? Tanto que o início do livro vem naquela lentidão, porque ela está ali ruminante sobre o assunto de, mas como que isso aconteceu e por quê? Por que meu filho fez isso? O que levou ele a fazer isso? Se foi interferência do amigo, se o filho estava passando por algum período de transtorno. E essa morosidade, para mim, fica muito evidente já de arrancada, quando ela fala, e depois de cento e tantas páginas, ela vai fazer o reconhecimento do corpo. Então, assim, ela já estava num sofrimento atroz e sem entender nada, nem o que tinha acontecido de fato com o filho, até ela materializar aquilo em perceber que o filho estava morto. Parece que ali tu entende o que foram, e foi coisa de 24, 48 horas que ela teve acesso, né? Foi muito rápido, só que na lentidão do livro a impressão que tu tem que passaram-se anos entre o incidente e o primeiro encontro. E eu acho que, mais do que isso, a bandeira vermelha, né, a red flag, como a gente diz, que o livro levanta para as mães terem um olhar mais cuidadoso sobre os filhos, né? Não que as mães não sejam cuidadosas, mas às vezes existem algumas coisas silenciosas que estão ali e que a mãe só vai se culpar depois, né? Uma culpa que não precisava estar ali, que ela acaba trazendo muito forte no livro, de por que eu não percebi, porque para mim esse livro é um grande por que eu não percebi. Né? Poderia até ter outro título, né? Por que eu não vi? Contas também é isso, sabe? De eu tô me abrindo para minha própria verdade, né? De talvez se eu tivesse, a impressão que dá é aquela coisa de eu queria que tivesse sido diferente, porque eu pedir desculpas não basta. E o quanto é doloroso para ela, né? Saber que só pedir desculpas não basta para as famílias que tiveram suas perdas. Aí eu fico pensando, eu não sou mãe, né? Mas esse livro me toca pela sensibilidade que ela traz, né? Em falar da questão. Não precisava se expor desse nível, porque a gente sabe que um familiar, numa situação dessas, já vai ser execrado pela mídia, pela sociedade, né? Imagina, Little Town não deve ser uma grande cidade. A escola era uma escola bem notória, né? E essa mulher devia estar com a corda no pescoço, literalmente, com as pessoas em cima, e ela ainda tem a coragem de ir lá e botar a cara para bater, porque não tem só o livro, tem TED Talks, ela tem toda uma comunidade online ali para discussão e estimula muito isso. Eu fico pensando, e tu, como mãe, Sam, como é que tu recebe essa leitura? Porque eu não sou mãe e eu senti essa porrada na minha cara. E tu, como mãe? Então, o grande desafio dela nesse livro todo é buscar uma resposta. E uma resposta que ela nunca teve. Então, quando ela traz essa questão da doença mental, da depressão, é uma questão, é uma tentativa de justificar. Eu acho que o próprio livro, ele já traz essa intenção, ele já tem esse propósito de contar para as pessoas, meu filho não era ruim, meu filho estava doente. Então, é uma postura que se espera de qualquer mãe, a defesa do filho. Então, eu vejo nesse livro que foi exatamente isso que ela fez. Independente se seja verdade ou não, né, nós não estamos aqui para discutir isso, e sim falar da obra, falar do livro, contar um pouquinho essa história pelo olhar dela, que é o que o livro nos traz. O maior propósito era esse, era mostrar para as pessoas, o meu filho era um menino bom, o meu filho foi uma criança normal, o meu filho foi um adolescente revoltado como tantos outros, ou seja, um adolescente normal, e a culpa dela também que ela traz nessa história toda, né? É compreensível essa culpa, porque a cada erro do filho, a gente busca o nosso erro. Então, quando o filho dela erra, onde eu errei antes? Por que isso chegou? Então, como mãe, eu consigo ver essa agonia, sentir essa agonia e esse medo, esse temor, né? Porque por mais atenção, mais contato que a gente tenha com os nossos filhos, eu tenho 2 adultos já de 22 e 24 anos, mas ainda assim eles moram comigo, né? Merecem uma atenção, tem um olhar dessa mãe aqui, mas pode ser que tenha coisas que eu não perceba, assim como tantas outras mães, né? Eles nunca tiveram uma criação relapsa ou
ou larga na mão dos outros, escola o dia todo. Não, a gente sempre teve uma criação muito próxima, e é o que eu vejo da Sul também, o que ela traz, essa criação próxima, essa proximidade que ela tem dos dois filhos, tinha, né, dos dois filhos, e esse grande questionamento, por que isso aconteceu e como eu não percebi que isso ia acontecer, né? Sim. Parece que é aí que mora a culpa dela, né? A impressão que dá é que, por mais que ela justifique um tanto as questões de saúde mental do filho, parece que às vezes ela tenta trazer esse resgate de se eu tivesse percebido, talvez nada tivesse acontecido. Isso, eu poderia ter mudado essa história de alguma maneira, se eu tivesse percebido. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. A gente nunca vai saber, né? Com certeza. É aquela velha história, né, que onde acontece uma morte, acontece uma culpa, o pessoal costuma dizer nos funerais, né, onde tem uma morte tem uma culpa. Porque aí começa o e se? Tu imagina numa situação de receber a notícia que ela recebeu, porque é atordoante ver a maneira que a coisa acontece, né? A notícia chega pela polícia, Sim. invadindo a casa e querendo revistar tudo e botando todo mundo para fora, e tu tá ali naquela situação, tá, mas o que aconteceu? O que aconteceu com meu filho? O que tá acontecendo na escola? Porque ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo na escola, mas não sabia como que a coisa estava se dando. E sabe o que é interessante, Débora, que eu vejo eu vejo no relato desta mãe e no relato que a gente trouxe aqui da Glória Pérez, que perdeu também uma filha em outra situação, claro, a frase, era um dia completamente normal, um dia como qualquer outro. Sabe por quê? A gente tem essa crença, nós mães, que sempre que tiver algo de errado, vai tocar um sininho para a gente saber que algo errado vai acontecer. A gente acredita muito nisso. Isso não é real. Então, quando a Su, ela sai para trabalhar, um dia normal como outro qualquer, ela jamais esperaria receber uma notícia daquela. Por quê? Porque nós mães acreditamos que sim, quando alguma coisa de errado for acontecer com o nosso filho, a gente vai receber o sinal do além, seja de onde for, o nosso sexto sentido, né? Aquele dispositivozinho que toda mãe tem de aviso, para a gente conseguir salvar nossas crias. Infelizmente não é assim. Ela conta aqui, né, que ela recebe um telefonema do Tom e aí ele diz que ela ouça a televisão, mas ela não estava conseguindo entender o que ele dizia, e aí ela pergunta, né, de uma forma bem veemente, né, ela grita no fone, ela diz, o que está acontecendo? E aí diz que as palavras pareciam truncadas e o que ela conseguia entender era pistoleiro, atirador e escola. Ou seja, só os destaques, sim, e nisso ela acaba saindo do trabalho imediatamente para ir na escola, né, do filho. Ela diz que fala pro chefe, né, estou indo para casa, tipo, de imediato, ela não pensou duas vezes. E no início do capítulo onde ela revela isso, ela diz, eu estava em meu escritório, me preparando para uma reunião. Então, imagina a situação de tu estar num dia comum e num belo momento, uma bomba cai na tua cabeça. E a partir daí tua vida nunca mais vai ser igual. Nunca mais é igual. Nunca mais é igual. Eu quero propor aqui para você, para a gente se organizar com relação. É lógico que a discussão vai e volta, né? Mas a gente trazer algumas anotações no Diário da Sul, porque o livro é muito baseado nisso também, né? Ela mantinha um diário onde ela escrevia algumas coisas e ela traz no livro algumas anotações. Eu acho que seria interessante a gente trazer isso. Vamos sim. Tá? Então, já vou começar aqui, ó, a primeira anotação é do dia 21 de abril, dia seguinte da tragédia, né? 21 de abril de 1999. Ontem minha vida entrou no pesadelo mais abominável que alguém poderia imaginar. Não consigo nem escrever. A impressão que dá aqui é que neste momento ela está no fundo do poço, na escuridão mais escura possível e imaginável. Um lugar onde ela nunca pensou em estar, né? Sim, ela comenta muito fortemente sobre a sensação de anestesiamento, né? Ela não conseguia escrever no diário, que era um hábito que ela tinha, e
quando eles vão para casa de amigos, fica muito claro que parecia que ela se arrastava. Eu não sei se era essa sensação que tu tinha lendo, mas era essa sensação que eu tinha, que ela estava totalmente anestesiada, ela não estava conectando as ideias, ela não sabia o que estava acontecendo, se era dia, se era noite, se comeu, se tomou banho, aquela coisa assim de perdida, perdida. Eu só consigo me lembrar, agora fugindo totalmente do tema, mas aquele meme da Vila do Limoeiro lá, o pai do Cebolinha e o Cascão, com umas carinhas de malucos assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho essa sensação sobre ela, né, de conexão total, não sei nem o que está se dando da minha vida. Mas é muito peso. É muito peso. E como ela diz aqui, ó, em abril de 99 também, perambulando pela casa sozinha, tentando funcionar. Né? De perder a noção, inclusive, das necessidades básicas, como comer, dormir, Sim. tomar banho. E ela passa muito tempo assim, né? Pelo menos essa é a impressão que o livro nos traz. Ela passa muito tempo nessa tentativa de se recuperar, né? De voltar a tomar posse das coisas, de conseguir trabalhar, de conseguir viver. De reagir. De reagir, né? Porque ela, no momento em que tudo acontece, é engraçado, né? O livro, para mim, ele traz a primeira percepção dela: meu filho é um assassino. Meu filho é um assassino, meu filho é um assassino, meu Deus, meu filho é um assassino. Num segundo momento, traz a percepção: meu filho se matou. Então, eu não consigo ali entender em qual dessas duas, em qual desses dois momentos ela fica pior. A impressão que dá é que ela viveu um luto em camadas, né? E cada camada é mais isso, como uma cebola, né? Porque ela começa o processo dela nesse peso, nesse vagar, e quando ela vê o filho morto e cai a ficha dela sobre meu filho se matou, parece que o mundo desaba de novo, e mais pesado, e mais imóvel ela fica. De não saber por onde começar, e o medo de voltar a trabalhar, e todos os processos que vêm a partir de então. O próprio esposo, né? A impressão que dá é que o esposo ficou mais atarantado que ela. Ficou, é verdade. Ela comenta que em alguns momentos ele tentava fazer ela reagir, mas ele próprio não reagia. Né? E o filho mais novo, quer dizer, o filho mais velho, que seria o mais velho. Seria o mais velho, né? O filho que seria o mais velho é o que está mais saudável dos três. Mesmo tendo perdido o irmão, ele tem mais presença de espírito em tudo. E eu acho que o momento de virada de chave para ela muito é quando ela vai para aquele grupo, que ela começa a fazer um grupo terapêutico, coisa do gênero, que parece que ela começa mas aí já foi bem baita tempo depois, né? Porque ela não podia participar antes. Mas foi quando ela começou a se perceber enquanto tendo um papel de responsabilidade ali. Não que fosse culpa dela, mas ela... Não, agora eu vou me responsabilizar por isso, eu vou escrever cartas para as famílias. Me parece ser ali quando ela começa a se movimentar, que ela começa a ter coragem de ir para o trabalho e sair desse marasmo. E, principalmente, é nesse momento que o entendimento dela sobre o filho começa a, de fato, ser encaminhado. Né? Perceber, perguntar, procurar especialistas, estudiosos para saber o que realmente acontecia com aquele filho. E ele teve vários diagnósticos em cima dos diários, né? Diagnósticos que não poderiam ser fechados. Né? Ficou muito claro no livro que isso não é um diagnóstico fechado, porque só um diário não fecha diagnóstico. Mas ali parece que ela começa realmente a encaixar as peças e se fortalecer. Eu estava vendo aqui nas nossas... anotações do diário dela, quando ela diz, um mês depois do incidente, né? Hoje dei início à tarefa de escrever cartas de condolências para as famílias das vítimas. Foi tão difícil. A perda trágica de todas aquelas crianças é tão difícil, mas é algo que devo fazer, do coração de uma mãe para outra. Pois é, e é interessante, né? Porque ela perdeu tanto quanto as outras mães, ela perdeu um filho.
sim. Essa aqui, ela carregava, além da dor da perda, a culpa pela perda das outras mães, né? E ela tinha um medo danado de como que essas mães a receberiam. E teve, sim, lógico, hostilidade de alguns, né? Teve acolhimento e entendimento de outros, poucos, pelo que ela traz no livro, mas a principal foi a hostilidade, né? Tem aqui uma outra passagem no livro, falando de quando tiraram as cruzes, né, que fizeram um monumento lá, colocaram uma Isso. cruz para cada, não estou achando aqui a anotação que eu me perdi. Li hoje que o senhor Rohrbaugh destruiu as cruzes de Dylan e Eric. Isso. Ninguém deveria esperar que as famílias enlutadas das vítimas abraçassem Dylan e Eric nesse momento. Eu me sentiria da mesma forma. Então, aí nesse momento ela também se coloca na mãe no lugar da outra mãe, né, das outras mães que perderam seus filhos, né, da raiva que ela teria do Dylan e do Eric, caso, né, o filho tivesse morrido pela mão dos dois. Então ela ocupa 2 lugares, 3 lugares ao mesmo tempo. É muito louco isso. É muito louco. E todos são lugares de sofrimento. Todos são lugares de sofrimento. Exatamente. Né? Mas concorda que a perda dela foi tão grande quanto das outras? Oi? A perda dela foi tão grande quanto das outras, concorda? Sim, e eu acho até, é óbvio, eu nunca fui mãe, eu não sei dimensionar a perda de um filho, deve ser uma coisa assim, irreparável e difícil de mencionar. Mas ali ela tem 2 lutos encaixados, é o filho que se matou, e a descoberta de um filho com comportamentos que ela desconhecia. Então, tu imagina o acúmulo disso, porque tem o luto do filho perfeito ali também. É difícil reconhecer. Eu tinha uma concepção do meu filho, de repente eu descubro que ele fez o que ele fez. Isso. Exatamente. Portanto, que quando ela sabe da participação do Dylan em tudo que aconteceu, primeiro foi o que você trouxe, né? Aconteceu um tiroteio, aconteceu alguma coisa, mas no momento que ela tem o entendimento, a informação que o filho dela participou daquilo, ela tenta buscar desculpas, né, e razões externas para isso, né? Influências, amizades, né? Uma forma de até, sei lá, de tirar, né, a responsabilidade total desse filho, dessa imagem perfeita, né, porque no momento ela era mãe de 2, tinha uma família de margarina, era bem casada, morava na casa que eles amavam, né, e de repente ela era mãe de um assassino. Como assim? O jogo virou. O jogo virou. Não. E ela traz muito a questão do Eric, né, e o Eric já se sabia ter um histórico bem complicado, e além da questão do Eric, o bullying, né, porque diz que Columbine tinha uma cultura de bullying bem intensa, e isso é uma coisa que ela traz muito pouco no livro, tu acaba tendo mais acesso a isso em outros conteúdos, como, eu acho que era Columbine Tapes, o nome do canal que eu encontrei esses dias, que tinha vídeos do período ali, não só do Dylan e do Eric, mas também de depoimentos e situações, e o bullying era uma constante, tu vê o pessoal se dando encontrão no meio do corredor, se falando coisas, e não que o bullying justifique, né? Hoje em dia tudo vira justificativa para uma atrocidade, mas pode ser um fator bem importante também, claro, se junta com outros, né? Mas eu acho que talvez o Eric tenha sido um divisor de águas. Eu não acredito muito no diagnóstico da mãe de só que o filho estava deprimido, né? Tinha ali alguma coisa assim, nesse sentido, mas eu não penso que, apesar das teorias que ela traz, dos estudiosos e dos artigos, não é só por causa disso que tu vai entrar numa escola armado, tu vai preparar bombas, tu vai ter diários agressivos e vídeos, né, que nunca vieram a público. Tu não vai produzir esse tipo de material se tu não tem alguma coisa dentro já te levando a isso. Óbvio que o Eric acaba sendo o juntar a fome com a vontade de comer. Sim. Ele chega e aí aparece a possibilidade... Alimenta o diabinho, né?
para aí, eu já estava com essa vontade. Encontrei alguém que tem É. um gosto parecido com o meu, vamos fazer uma cagada. Exatamente, exatamente. Tanto que, assim, o Eric, analisando, né, os diários dos dois, do Eric e do Dylan, são conteúdos opostos, assim, né? O Dylan ele traz muita tristeza, muita frustração. Agora, o Eric, ele traz raiva, Tudo né? para fora. Traz ódio, né? O Dylan, enquanto está ali concentrado no fracasso dele, né, que ele acreditava ser um adolescente fracassado por não ter um amor, não ter aquela coisa arada toda, típico da idade dele, o Eric tinha ódio do mundo. Né? Então, sim, eu acredito que o Eric possa ter sido um divisor de águas para o Dylan. Sim. Então, toda essa mágoa, essa frustração, essa dor que o Dylan sentia, foi alimentada pelo Eric, né? E aí totalmente distorcida, né? Pela raiva pelo outro, né? Lógico, a gente tem a cultura do bullying. Aí vem aí a vingança, né? Você que sempre me deixou embaixo do tapete, agora você vai ver só o que eu vou fazer com você, porque agora eu tenho uma arma, eu sou poderoso, né? Aquela coisa toda que pode se passar pela cabeça de um adolescente. A cultura do bullying, eu acredito, né, que tem influenciado muito também, eu acredito muito nisso. Tanto que tem uma passagem no livro que, de uma das cartas que ela escreveu, e ela recebeu uma resposta, alguma coisa assim, que um cara falou, né, foi assim, eu não estranho que tenha acontecido isso, só estranho que tenha acontecido agora, né, não tenha acontecido antes. Sim. Né? Por conta dessa cultura do bullying, Isso. Né, é pesado, e se tu pega alguém que já está, né, descompensando, que tem algum tipo de patologia, e com tanto inescapável. Bom, a gente teve recentemente um evento nesse sentido, né, aqui no Brasil, e eu consegui ver o Twitter do rapaz a tempo de tirarem do ar, porque o Twitter tira do ar o que tiver contra a política da plataforma, né? E ele mostrava ali armas e um discurso bem de ódio mesmo, e muito pautado nessa ideia da hostilidade do bullying, né? De fui hostilizado e agora vou me vingar. Mas porque tu já pega alguém que tem uma cabecinha descompensada, né? Não estou justificando bullying de forma alguma, porque é inadmissível. Mas não justifica tu cometer uma atrocidade, né? Tu fazer um crime dessa grandeza, porque, imagina, matou professores no meio da história, né? É inadmissível. E um dos receios que ela traz no livro também é o fato desse evento ter sido inspiração para outros, né? Sim. E você acredita, Débora, porque depois disso a gente viu muitas coisas acontecerem, né? Outros atiradores em escola e tudo mais, inclusive no Brasil, como você trouxe. Você acredita que tenha sido uma inspiração? Eu acho que pode ser, sim, sabe? Aquela coisa de, nossa, que ideia criativa. E nos Estados Unidos, ó, lá vem a fã do Kim falar. Mas o Kim escreveu alguns livros com o pseudônimo de Richard Bachman. E um deles se chama Rage, Fúria. E rezou a lenda, o que não é verdade, que Rage teria sido o livro que deu a ideia para os meninos Eric e Dylan fazerem o que fizeram em Columbine, porque fala, né, desse aluno que era muito raivoso com o sistema escolar, que passou por bullying, e um belo dia ele faz um atentado na escola. E aí o Kim, na época, ali nos anos 90, quando acontece a situação de Columbine e começam a surgir essas histórias de foi por causa do livro, ele tira o livro dele de circulação. Né? Era com o pseudônimo e ele tira de circulação. Então, mesmo hoje, tu encontrar esse livro, tu paga uma fortuna. O meu eu consegui encontrar por um preço razoável, eu consegui pagar num paperback R$200. Só que, tipo, um paperback por R$200 usado é muito caro, porque o paperback tu compra numa estante virtual da vida ali por 10, 15 pila, né? Paguei R$200. É pesado, é um livrinho pesado, e não se acha mais. Ele tirou do ar porque tinha todo esse mito de ter sido em cima da história dele. Só que tu vê que Columbine meio que foi um precursor para coisas que vieram tantas outras coisas. Similares depois, né? Não foi aquela coisa de, eles fizeram daquele jeito, mas de repente num outro país
ou numa outra cidade dos Estados Unidos fizeram diferente. Não, é sempre o mesmo padrão, né? Seja sozinho ou seja acompanhado, quem vai fazer o atentado, é sempre o mesmo padrão de comportamento, não nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, mas não... Para mim parece inspiração de, pá, olha que ideia massa, eu vou fazer igual. É verdade, é verdade. Eu quero trazer aqui uma outra passagem de maio de 99, do diário dela, que é quando, acho que a ficha começa a cair, né? A reunião de 4 horas com o advogado foi perturbadora. Quanto mais conversávamos, mais percebíamos que aquele filho perfeito não era tão perfeito assim. Quando acabamos, sentimos que nossa vida foi não só inútil, mas também destrutiva. Queria acreditar que Dylan era perfeito. Nós nos permitimos aceitar isso e realmente não enxergamos os sinais da sua raiva e da sua frustração. Não sei se poderei me olhar no espelho novamente. Sinto muito remorso. E aí? Cara, Tem noção, tem 4 horas, 4 horas. 4 horas É. sentada com o advogado, vendo o teu filho se desmontar na tua frente. Pois é, aquela imagem de filho perfeito, né? Ó, hoje é realmente o fim da minha vida como eu a conhecia. Se eu descobrir coisas terríveis amanhã, coisas que precisarei carregar comigo a partir de agora, olharei para trás, para o dia de hoje e lembrarei dele como o fim dos tempos melhores. Trabalhamos em nossas perguntas essa noite. Byron, que é o filho mais velho, né? Me deu um forte abraço para me ajudar a encarar o dia de amanhã. Espero que amanhã não destrua a memória do garoto que eu amei. Não sei do que se trata esse vídeo ao qual querem nos fazer assistir, que é quando eles levam os pais para assistirem os vídeos que eles encontraram, né? Que eles vão no porão, né? Que é onde os dois fazem ameaça, falam, enfim, palavras de ódio, discursos de ódio, né? Então imagina uma mãe vendo o seu filho ter um discurso absurdamente contrário daquilo que ela via todos os dias dentro da casa dela. Aí vem a Débora realista. Talvez essa mãe tenha se iludido um tanto, porque já tinha tido um evento em que o filho dela, junto com o Eric, tinham cometido um crime, vamos dizer assim, um pouquinho menor na situação do furto. Isso, dos equipamentos no carro, né? Isso, né? Então, ele já estava passando por uma medida corretiva, porque fizeram só a medida corretiva, não chegaram a prender os guris, mas o guri já estava, né, notificado, vamos dizer assim. Tu já sabia que teu filho era passível de alguns deslizes fora do que tu estava esperando, né? Crime é crime. Sim. Então, óbvio, tu nunca vai comparar um furto, que já é grave, para mim, pelo menos, já é grave, a um assassinato coletivo, né? E eu acho que ela acreditou muito na remissão do filho. Ele cumpriu, ele fez toda a medida, ele ia direitinho. Até cumpriram antes do prazo, né? Sim, muito comprometido em mudar, e eles tiveram conversas duras com o Dylan para fazer a corretiva dele de uma maneira adequada, inclusive dentro de casa e tal. Só que o cara já cometeu um deslize. Então, que tão perfeito ele era na reunião com o advogado. Eu entendo o sofrimento de tu receber uma notícia dessa, mas tu já sabia que teu filho cometia deslizes, que ele poderia cometer outros. Outros, né? E maiores, né? Mais graves. E mais graves. Eu acredito, como mãe, que a gente, lógico, a gente pinta um quadro do filho perfeito, dos filhos perfeitos, né? Eu me lembro uma vez que eu fui chamada na escola e a diretora chegou para mim e falou assim, olha, o Vitor, que é o meu mais novo, né, bateu no amiguinho. Só que o Vitor, ele sempre foi um menino muito retraído, ele usava óculos desde pequeno, aparelho desde pequeno, ele era o alvo do bullying. O Vitor deixou de ser o alvo do bullying quando ele chegou ali na 5ª série, 6ª série, porque
ele era o melhor aluno, então era onde os coleguinhas grudavam para pegar nota, para fazer trabalho. Então, foi quando mudou essa chavinha, né? Era aquele menino, até então ele era aquele menino que tomava lanche sozinho, largadinho ali na mesa no canto. Então, quando a diretora chegou para mim e falou assim, olha, teu filho bateu em outra criança, eu cheguei para ela e falei assim, não, impossível isso acontecer. Eu conheço o meu filho. Naquela época, realmente, seria difícil ele bater, porque ele não batia nem na irmã, que é o mais comum, né, de se acontecer. Sim, Naquela época, era difícil de acontecer. Tanto que eu falei para ela, se você estivesse falando da Giovana, eu nem discutiria, professora. Tomara que a Giovana não mas duvido, não. Num segundo momento, quando ele já crescidinho, né, daí depois da quinta, aí me veio uma outra reclamação, dizendo a mesma coisa, aí sim eu acreditei. Agora sim, meu filho é capaz de bater em alguém. Porque até então, não. Ele era o retraído, ele era aquele que ficava no canto, ninguém dava bola para ele. Né? Então, como que aquela criança, né, com tantos medos ali, né, poderia bater em alguém? E realmente, depois a gente descobriu que não era que o outro coleguinha tinha mentido, sabe assim, e realmente ele não tinha batido. Mas eu acredito que a gente, no fundo, a gente conheça. Vou ter essa história justamente para falar isso, que no fundo a gente conhece as potencialidades, né, dos nossos filhos, o que eles são capazes ou não de fazer. Muitas vezes a gente se engana. A gente chega a falar, não, meu filho, eu não jamais farei isso, quando na verdade faria. Mas é até Por quê? Porque admitir um erro do filho é admitir um próprio erro teu. Por mais que esse erro esteja ligado ao caráter, a patologias que são inerentes, né, independentes da nossa criação, ainda assim, a gente, como mãe, a gente vai entender que foi um erro nosso, onde eu errei. Né? E aí eu trago uma outra passagem aqui de outubro de 99, 6 meses depois, né, do ocorrido. Minha relação com o Dylan em minha cabeça e meu coração mudou. Estou tão brava com ele agora, eu me pergunto o que fiz como mãe para levá-lo a se sentir tão magoado, tão bravo e tão desconectado. Mas ela conta, né, quando ela faz o relato da infância do Dylan, ela traz sobre os jogos que eles jogavam enquanto família e a dificuldade que o Dylan tinha em perder. O quanto a frustração de perder acordava uma agressividade estranha nele. Mas ela achava que não, de repente ele só não sabia lidar com essa frustração e tal. Sim. Ela botava o paninho quente, né, é muito novo, ele vai aprender a lidar com a falha. A gente sempre bota, Débora, a gente sempre bota. Eu entendo isso. Entendo. Então, a coisa de... A agressividade dele, ela tava ali, né? Não... Gera latente, né? Mesmo nos pequenos acontecimentos, gera latente agressividade. Sim, claro, tu não ia esperar que fosse uma agressividade do nível que acabou sendo, né? Do que acabou desencadeando, mas não é como se ele não tivesse tido escolha sobre o que fazer na ocasião do atentado em Columbine. E às vezes me parece muito essa coisa de vou justificar. Não muda os fatos. Ele, em algum momento, ele fez a escolha junto. Uhum. Não só no gravar vídeos agressivos, porque gurizada nova tem seu momento de rebeldia, principalmente no momento que aprender a falar palavrão, vai querer falar muito palavrão para mostrar que é super rebelde. A gente sabe que é assim. Isso não quer dizer muita coisa. Mas quando tu prepara uma bomba, quando tu prepara um plano de ação, de como vai funcionar, de quanto tempo a bomba vai levar, de onde é que eu vou estar dentro da escola no momento tal, tem uma preparação muito grande aí. E é interessante, né, que tem uma parte no livro que ela traz, né, que ele pediu uma arma de presente de Natal. E ela achou estranho aquilo e falou, imagina que vou te dar uma arma. Né? Embora eles morassem no lugar onde era comum a caça e tudo mais, ela, apesar de ter achado estranho aquilo, não dá importância. Sim. Né? Não dá importância. Então, assim, são os pequenos sinais. Não era um costume da família também a caça, né?
O marido dela não tinha esse hábito, então era aquela coisa de, que pedido é esse, sabe? Mas deixa pra lá. Tinha umas pequenas nuances, assim, no menino de... Claro, tu não vai esperar que vai ser para um atentado. Pelo menos atualmente, no país que vivemos, a pessoa querer uma arma, né? Não necessariamente vai dizer isso, porque a gente sabe que estamos vivendo um momento que estimula a compra de armas como autodefesa e etc, né? Mas num adolescente tu fica meio assim, na idade dele era melhor ele querer o quê? Um carro, trocar de carro, ainda mais nos Estados Unidos, que a partir dos 16 eles já estão dirigindo, e ele já tinha o carrinho dele. É muito estranho. E agora você, trazendo essa situação da família, né? Tem uma passagem aqui que ela fala assim, as palavras de Tom soam como uma furadeira para mim, até mesmo aquelas ditas bem baixinho. Os pensamentos dele nunca estão alinhados com os meus. Eles sempre vêm de longe e são totalmente estranhos ao meu modo de pensar. Então, aqui a gente já começa a entender a divergência, né, entre os dois, quando tudo acontece. É muito comum, né, Débora, a gente ver casais e famílias que são destroçadas quando um filho vai embora. Mais comum do que deveria, né? E até um pouco incompreensível isso, porque no momento em que o casal tem que estar mais junto, porque os dois perderam o filho, a grandeza dessa perda é igual para os dois, não é mais para a mãe ou mais para o pai, é igual para os dois. Então é onde eles se separam, rompem, né, os laços, né, de marido e mulher. Então, o que você acredita que tenha acontecido para isso? A maneira de ver os acontecimentos? Eu acho que foi muita informação junto para eles, né? Não deram conta, né? Ele espanou também. Não tem como, é uma situação muito peculiar. Tu imagina, a perda do filho, a descoberta que o filho fez o que fez, muitos sentimentos junto. E aí, claro, tu vai ter o teu luto individual e tu vai acabar não olhando para a dor do outro porque tu não tá conseguindo nem entender a tua. E isso aí automaticamente vai distanciar. Para mim foi isso. Agora eu tava vendo aqui, relacionado ao que a gente falava sobre os sinais, né? 6 meses depois também. Eu acho que esses 6 meses aqui foram a viradinha de chave dela, né? Mais uma vez minha vida ruiu. Se eu não tivesse visto, não teria acreditado. Isso aqui é quando ela vê as fotos, as imagens do porão. Meus piores medos se materializaram. Fico pensando no ódio louco dele e em sua intenção de morrer. Ele mentiu para nós e para os seus amigos. Estava tão longe de sentir alguma coisa. Fico tentando entender como aquele filho doce e amado chegou a esse ponto. Estou tão furiosa com Deus por ter feito isso com meu filho. Aí ela fica braba até com Deus, por ter feito isso com o filho dela. Né? Então, aí a gente entende, né? Entende não, né? Ver mais uma vez a necessidade de culpar algo ou alguém. Então, primeiro é o amigo que influenciou, agora é Deus que fez isso com o menino, depois ela que não criou direito, mesmo acreditando que sim. Então, a culpa é sempre externa, né? Ela busca essa culpa sempre externa. Né? E quem disse que a culpa também não recaiu sobre o pai? Ela não traz isso no livro. Sim. Né? Mas esse distanciamento desse casal, alguma razão teve. E você vê que é parte dela, né? O tempo todo. O tempo todo, parte dela. É sobre ela. Eu não sei se tu assistiu o TED Talk em cima do livro, porque ela tem uma palestra em cima do livro. Não assisti. Ela orbita todinha em torno disso, né? Em torno dela. É de se entender, né? Que foi uma perda atroz, que foi forte, que foi pesado, que tiveram vários lutos em camadas, como a gente vem dizendo, né? Mas, amiga, o holofote não é só teu, né? Tem esse irmão que perde um irmão e que tu pouco vê ela falar, porque ela tá tão preocupada, né, em ler esse filho que não está mais presente, que o que está presente ela nem menciona. E aí o marido, quem é o marido? Quem é o marido? Cadê o marido? Não sei. Pois isso, ela fala pouco sobre o filho, né? Sobre o segundo filho.
Sim, fala muito pouco dele. E Fala aí tu muito fica pouco. questionando, e o lugar dessa pessoa que também teve uma perda, né? Que Todos também teve perderam, uma... né? O nome da família foi manchado, porque ela começa a receber ligações de familiares até distantes que É. estavam sendo hostilizados por ter o mesmo sobrenome do Dylan. Uhum. Mas a impressão que dá é que ela tapou os olhos pro resto. Tipo, eu vou olhar para mim e para esse filho que eu perdi. Isso. Só isso tinha importância, né? Uhum. Nada mais tinha importância ali, Sim. né? Claro, ela acaba trazendo um movimento importante nesse relato dela, quando ela traz principalmente a conscientização a respeito do risco, né, do suicídio, dos sintomas que as pessoas podem apresentar quando tiverem com uma ideação, e eu acho que isso é uma coisa que a mídia não te fala, tu vê Setembro Amarelo e não sei mais o quê, Isso. mas é tudo uma bela de uma hipocrisia, né, porque na prática as coisas não funcionam bem assim. E mas acaba que ela ofusca a história social por trás dessa iniciativa do livro e das palestras, falando só da dor dela, quando ela deveria estar falando, já que ela traz com tanta vontade esse filho, a dor que o filho tinha no meio do processo dele, né? Mas eu vou dizer assim, tipo reparação histórica, sabe? Que a gente vê Ah, acontecer na sociedade de escravizamos os pretos por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Aí agora a gente vai lá e dá uma cota na universidade pública, né? É assim que eu sinto a iniciativa dela. Tipo, meu filho foi lá, matou geral, mas agora eu vou fazer uma iniciativa em defesa das famílias que possam ter filhos com ideação suicida. E isso é uma coisa que tem que ser falado o ano inteiro e principalmente orientado, porque o que tu vê muito é que nem ela ali, ela dá números de aham. CVV e etc e tal. Beleza, é importante o CVV ter esse contato com esse número, caso tu tenha algum tipo de situação que tu tá te sentindo nessa vontade de morrer, na vontade de tirar a própria vida ou de se machucar. Mas antes disso, orientar as pessoas ao redor. Como é que tu rastreia isso? Eu acho que faltou tanto, ela falou tanto, tanto, tanto do filho, mas o rastrear, que é bom, ela não trouxe. Porque o filho trazia nos diários textos muito tristes, pelo que ela fala, muito para dentro, muito introspectivos. Está me faltando a palavra, era introspectivo. E ela não percebeu isso. E quantas vezes a gente tem alguém, né, um filho dentro de casa que está mais silencioso, a gente não percebe que tem coisa de errado ali, né? Sim, é. Mas aí você entra numa questão, né? O filho trazia isso nos diários. Pelo que eu entendi no livro que ela passou no livro, a relação em casa ali era tudo normal, tranquilo. Ele não era uma pessoa introspectiva que vivia trancado no quarto, nada disso, né? Ele não deu esses sinais para ela. Os sinais que ela acredita estavam no diário, nas escritas dele. Então, até que ponto a gente, como mãe, nós, como mães, a gente tem o direito de invadir isso, né? De pegar o diário, de acessar o computador. Hoje, meus filhos são maiores de idade. Que direito que eu tenho, até enquanto eles eram pequenos, eu fazia isso sim. Eu fuçava em tudo, lógico, sem eles saberem, né? Porque eu é complicado isso. Eu olhava histórico de computador, eu tinha lá, na época era o Norton, que ele me avisava os sites, palavras, então eu sempre tive um controle muito grande, porque eles já nasceram numa época da tecnologia, onde isso era muito acessível, não tanto quanto hoje com as crianças que já nascem com tablet na mão, né, eles foram ter celular, sei lá, com 15 anos, 14, 15 anos, hoje uma criança de 5 já tem um celular, né? Então, eu sempre tive uma tensão muito grande com relação a isso. Aí, ok, maioridade, independência, embora ainda morem comigo, que direito que eu tenho de pegar o diário da minha filha, de 24 anos, que trabalha, estuda, né, para saber o que está acontecendo quando ela não quer me falar, quando ela não quer me contar. Que direito eu tenho de fazer isso? Então, a gente entra numa discussão aí. Mas eu penso que assim, Sam,
as pessoas têm um comportamento basal, né? Tu sabe o que esperar de mim pela nossa convivência, eu sei o que Sim. esperar de ti pela nossa convivência. Se algo não cheirar bem nesse movimento, eu já posso começar a questionar. Peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Seja um movimento mais no sentido... Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, eu sou extrovertida. Se eu estiver mais fechada e eu não estou ocupada no momento, tu pode começar a te preocupar. Porque, pô, a pinta fala mais que o homem da cobra. E, de repente, ela tá silenciosa, tem coisa de errado aí. Ou então, de repente, né, eu sou essa pessoa falante, tal, tal, tal. Mas eu começo a ficar muito ácida, a falar coisas mais agressivas que tu não tá acostumada, porque eu falo muito mais num tom de deboche do que num tom de agressão. De ataque, né? Vou começar a observar. Para aí, tem coisa errada, tem alguma coisa aí. Então, é sobre isso, não é sobre tu invadir a privacidade, jamais, né? Pelo amor Então, de Deus. sempre esse adolescente, essa criança vai dar um sinal. Por exemplo, o meu filho, Vitor, o mundo particular dele é o quarto dele. É o mundo particular dele. Então, quando ele está em casa, ele está imerso no quarto dele, ou estudando, ou assistindo, ou, sei lá, fazendo as coisas dele. Vivendo a vida Então, dele. o nosso contato é quando a gente almoça junto, quando a gente janta junto, quando a gente se cruza no corredor. Já aconteceu, Débora, de dias de eu não ver o meu filho, Sim, a rotina. né? Não ver o meu filho, porque a gente saiu em horários diferentes, não nos cruzamos nem nos corredores da casa. Então, que sinal que este menino poderia me dar, por exemplo? Sim. Né? Se ele já é introspectivo, se ele já fica ali no quarto dele normalmente, né? Que sinal que ele poderia me dar? Então, eu acho que não é... Eu, né, não sou psicóloga, lógico que você tem lugar de fala, mas eu, como mãe, talvez até numa tentativa de encontrar uma desculpa, olha só, né? Assim como a Su, né? Será que isso pode ser uma regra geral? Né? Não necessariamente, porque sempre vai ter... Toda regra tem sua exceção, não adianta. E tem pessoas que dissimulam. Tem pessoas que dissimulam porque a gente vive uma cultura que a gente não pode se vulnerabilizar, né? Então, imagina tu te mostrar triste, ou tu te mostrar deprimido, tu te mostrar mal de alguma maneira. A gente já tem essa máscara social, né, Débora? Sim, A gente social já tem essa máscara. em todas as áreas, não só nos amigos, mas dentro da família e tudo. Eu falo por experiência. Eu, em 2017, eu tive um episódio de depressão seríssimo e que, sim, eu estive nesse lugar da ideação suicida, com planos feitos e tudo pronto, e ninguém percebeu, né? Exceto amigos muito próximos que disseram assim, tem coisa muito errada aí, né? E interferiram no momento certo. Foram cirúrgicos na ocasião. Mas depois que tudo passou, né, toda a terapia, aquela coisa toda, papapá, né, um ano depois, acho que foi um dia numa reunião de trabalho, eu estava conversando com alguns colegas e eu comentei, gente, mas vocês têm que ver que estavam polemizando a questão da tentativa de suicídio, da pessoa que quer se matar, que diz que quer se matar, quer aparecer, e eu disse, gente, não é bem assim, tem vezes que a pessoa não dá sinal, a pessoa não vai te avisar, ela não vai mandar uma mensagem muito bonita para te dizer assim, oi, bom dia, Sam, hoje vou me matar, beijos. Ninguém faz isso. Não. E aí eu comentei, eu mesma no ano anterior, isso, e aí contei. Todo mundo assim, como assim? E tu não falou nada pra gente, por quê? Por que não, né? É interessante essa visão que você traz, que a maioria das pessoas tem, né? Ah, se matou, nossa, que covarde. Então, a gente não tem ideia, eu já pensei isso, eu confesso, né? Para mim, o suicídio era um ato de covardia, né? Hoje eu já não penso mais dessa maneira, né? Maturidade, conhecimento traz isso pra gente, mas eu lá, adolescente, você imagina, se matar, que covarde, não deu conta, não aguentou o tranco. E não é bem assim. Não é bem assim, porque eu acredito que o suicida, ele encontre na morte a resposta. Não, na verdade é que é aquele momento que a dor tá tão grande que tu quer acabar com ela de alguma maneira. Só que às vezes o teu conceito de acabar a dor é acabar contigo. Sim. Porque o barulho mental que a pessoa vai ter, pelo menos, né, o que eu conheço por relatos que eu acompanhei e pelo meu próprio caso,
O barulho mental, ele é insustentável. É aquele pensamento que bate e volta, que bate e volta, que bate e volta, que tá te incomodando, que tá te tirando o sono. Tu já não tá dormindo bem, tu já não tá te alimentando bem. E aí, claro, tu vai falar de diversos tipos de pessoas e diversos tipos de sintomas. Tu vai ter aquela situação, por exemplo, o meu caso, é o que eu digo, é a depressão de alto desempenho. Eu trabalhava normal, eu cumpria os meus horários, a minha agenda perfeita. Não tinha como alguém desconfiar. Eu não fui a depressiva que some, ou a depressiva que não toma seu banho, ou que não lava sua roupa. Pelo contrário, eu fazia isso de uma maneira muito neurótica para mostrar assim, ó, estou bem, eu nunca fiquei fraca, mas dentro de casa eu não conseguia sair da cama, não conseguia me levantar. Eu acordava às 5 da manhã para sair de casa às 7h30, porque o tempo que eu levava Se para levantar arrastava, né? da cama, tomar banho, escovar os dentes, me vestir, eram 2h30. Era um caos, assim. Então, na rua tava tudo perfeito, às vezes o sinal não vai vir. E tu vai ter que, ou tu tem uma grande intimidade com a pessoa e tu percebe que tem algo de errado ali, ou a pessoa realmente vai conseguir te manejar de maneira que vai fazer o que tem que fazer sem que tu saibas. E eu acho que com relação a filhos é muito importante essa aproximação, mesmo que tu respeite a individualidade, esse casulinho sagrado do filho, de ficar no quarto com seus livros, com seus seriados, isso é importante, mas também é importante de dizer assim, ó, eu tô aqui, viu? Eu me importo. Sim, sim. Essa postura existe. Porque no momento que esse filho passar por alguma situação que ele se sinta vulnerável, não que ele vai, o tempo todo tá te pedindo colo, pedindo socorro, mas tu sabe que ele vai ter uma abertura maior para te dizer quando algo não estiver bem. Então, tu não vai precisar rastrear, porque talvez ele mesmo se entregue para ti. E, claro, a gente fala de situações, por exemplo, que a pessoa faz um acompanhamento terapêutico e, de repente, o terapeuta percebe que tem alguma coisa de errado ali. Ele vai acionar a rede de apoio. E aí, quem é a primeira pessoa da rede de apoio, geralmente? Geralmente é a mãe, né? A mãe. A mãe, é. Então, é importante que haja esse diálogo, mesmo que silencioso, entre os pais e os filhos, né? Exato, aquela ponte que está sempre ali, né? É que às vezes a gente constrói paredes e nem percebe, né? Seja pela rotina, ou seja, tá grande demais, né? Para quê? Então aquela ponte sempre ali aberta, disponível para esse filho atravessar. E precisa ter, acho que é uma linha muito tênue, né? Porque, por exemplo, eu fui acompanhar minha filha no médico e a Giovana, ela tem uma questão, tinha, né, uma questão nos rins quando era muito nova, então a gente fazia profilaxia, tratamento profilático, não sei o que, aí eu marquei o nefrologista que eu falei, você precisa fazer um acompanhamento, né, para minha criança de 24 anos, você precisa fazer um acompanhamento para saber como que tá, não sei o que, que ela recebeu alta, ela devia ter uns 15 anos de idade. Que ela teve ela tinha infecções recorrentes que acabaram diminuindo a função renal. Sim. Aí tudo bem. Chegamos no médico, deixei ela falar, a minha postura já era começar a falar. Falei assim, olha, minha filha, sabe? Mas olha, cara, eu me policio tanto, eu faço uma força descomunal. Quem me olha acha, nossa, que legal essa postura, mas não, é uma força sem tamanho que eu faço, né? Para não entrar na frente, não querer resolver e tudo mais. Aí ela começou a falar, só que ela falou de um jeito tão assim, olha, eu, quando era criança, eu tinha infecção urinária, aí eu tive uma redução do funcionamento renal, e agora eu tô aqui para ver como que tá. E aí, tu já queria dizer até quantos % diminuiu? Sim, eu falei assim, aí eu não me contive. Falei para a doutora, doutora, eu vou explicar direito. E comecei. Eu não posso falar porque eu faço igualzinho e eu não sou mãe. Eu faço idêntico com os meus irmãos em algumas situações. Pois é, porque eu achava importante. Eu tinha, porque aquela coisa é a maneira de mostrar cuidado. Isso. Né? Eu acho um pouco exagerado. E eu achava importante que a doutora soubesse todo o histórico. A Giovana tinha uma pasta, os dois, tanto a Gi quanto o Vi, eles tinham uma pasta deste tamanho, assim, enorme, 4 dedos de altura, com todos os exames, todas as receitas de pediatra. Então, quando eu mudava de médico, porque
na época a gente tinha convênio, então tinha essa questão, né? Ou era o médico, ou era outro. Eu entrava com a pastinha e botava na mesa do doutor, ele olhava para mim como quem diz, eu não acredito. Mas tudo bem, eu vou olhar. Própria mãe da Dixie Rose. Pois é, cara. Aí, tudo bem, na consulta lá, bonitinho, eu cheguei, vou explicar. E comecei a falar com a doutora, Giovana fechou a cara. Quando a gente saiu do consultório, ela olhou para mim e falou assim, quando você vai parar de me tratar feito criança? Eu falei assim, mas o que eu fiz? 10 anos mais? Sabe? Então, eu entendo isso, né? Essa necessidade dela, porque foi o que ela falou, se você me cobra atitudes de adulta, me trate como uma adulta. Só que há momentos que ela regride, ela pede o colo da filha de 5 anos. Então, nossa, é uma coisa muito sensível, sabe? Da gente saber quando pode, quando não pode, quando não é. Cara, é muito complicado ser mãe. É o coração de mãe, né? É o coração de mãe. Não adianta. Eu estava pensando, tu falando a questão do médico. Quando a gente trabalha com psicoeducação de pais, e tu pega um caso, às vezes, de um maior de idade que tem algum transtorno e tu vai atender pai ou mãe, o pai geralmente escuta numa boa, beleza, absorve aquilo, tira algumas dúvidas. A mãe já chega com a pasta de 4 dedos de altura embaixo do braço e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, mas tem que dizer pro terapeuta A, e B, C e D, e tem 52 mil recomendações, e aí tu tem que trazer a pessoa, meu amor, calma aí, eu tô te explicando como é que tu vai proceder enquanto mãe. Então, deixa a terapia do teu filho pro teu filho. E o mesmo vai acabar olhando pro médico. E eu fico pensando nesse contexto, o Fantástico Mundo de Bob tá ligado. Essa mãe, se tivesse rastreado a depressão desse filho, né, antes dos eventos, como será que ela teria conduzido isso? Né? Será que ela teria tido essa mesma resposta emocional de tanta intensidade que ela teve para escrever esse livro? Não sei dizer, cara. Eu fico me perguntando. Talvez não existisse a culpa nesse momento. Muito né? possivelmente. Porque existiria o discurso do eu tentei, eu estava lá, eu estava presente, eu fiz o que eu pude, eu vi os sinais. Talvez não existisse a culpa, acredito eu. Porque pensa, não foi só o suicídio, a gente está falando de suicídio, mas não foi só o suicídio, foi assassinato seguido de suicídio. Então o filho dela, antes de se matar, matou outras pessoas, e matou com prazer, e matou com gosto, né? Então são duas questões muito importantes aí, né? Eu fico pensando que a gente, enquanto mulher, a gente já carrega um monte de culpas, né? A gente já vem com a culpa no pacotinho. Sim. Independente de ser mãe, não ser mãe, quer dizer, até eu não ser mãe já vai carregar uma culpa por não ser mãe, né? E aí eu fico pensando, tu botar no mundo uma vida, porque o peso vai sempre cair nos ombros da mãe, que foi quem carregou por 9 meses. Uhum. O peso da culpa de se em algum momento eu não tivesse sido mãe, se em algum momento eu não tivesse gestado essa vida, muito peso, é um fardo muito grande para essa mãe carregar. Eu estava vendo aqui nas anotações, né? Constatação definitiva, em janeiro de 2015, 16 Antes, né? anos, quase 16 anos depois do evento. Não acho que Columbine teria acontecido sem Eric. Uhum. Então, tu vê que uma década e meia depois, ela ainda Estava remoendo. nas mesmas afirmações. Que foi o filho dela foi levado a fazer algo que sozinho ele não faria. Mas será que não faria? É uma resposta que a gente nunca vai ter, né? Eu fico também com um ponto de interrogação com relação a isso, porque pode ser que ele não fizesse Columbine, mas ele poderia ter feito algum outro tipo de transgressão agressiva, né, de uma maior grandeza que somente um furto num carro. Uhum.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho interessante também, porque, por exemplo, ela tem passagens no livro que ela fala que ela escreveu cartas para as famílias. Aí, nesses vídeos que você trouxe aí do canal, depois a gente deixa na descrição aqui para quem quiser assistir também, algumas famílias disseram que não receberam cartas, que essas cartas elas eram direcionadas lá para o departamento de xerife, né, para serem distribuídas. E muitas famílias não receberam, e as famílias querendo, né? Eu gostaria de saber o que ela tinha para me dizer, porque parece que a mãe do Eric também escreveu cartas. Aí me vem a questão, né? Duas mães que estavam sentindo a mesma dor do filho assassino e suicida. Por que essas mães se mantiveram tão distantes assim uma da outra? Será que a mãe do Eric também culpava o Dylan? Se não fosse o Dylan Columbine não teria acontecido? Essa visão a gente não tem, né? Sim, ficam buracos no livro, na verdade. Não só com relação, a gente estava falando antes do marido e do outro filho, né? Mas acho que com relação a essa família também, porque tu acaba não tendo um panorama da outra mãe. Eu não cheguei a olhar, eu queria ter visto o conteúdo dessas cartas. Porque eu nem pesquisei também. Eu fiquei curiosa, eu vou até dar uma olhada, ver se tem alguma coisa aqui. E ela, no momento em que ela precisa, ela busca uma rede de apoio fora de casa para poder falar daquilo que aconteceu. Será que a família do Dylan também do Eric não seria a melhor indicação? Porque ela fala no livro que teve um momento que ela não pôde procurar, porque qualquer pessoa que ela falasse sobre o assunto poderia virar uma testemunha no processo. Então, ela não poderia participar de grupos, nada disso, que foi que aconteceu depois, o que ajudou muito a ela, né? Mas será que neste momento em que ela buscava essa rede de apoio, a mesma dor daquela outra mãe do Eric, que também provavelmente buscava essa rede de apoio, isso me causa muita estranheza, dessas mães não terem estado juntas para enfrentar isso. E ela não, raramente ela cita a família do Eric no livro, né? Eu acho que a mãe do Eric tinha algumas ressalvas, porque se tu olha ali no Columbine Tapes, tem alguns relatos, principalmente de um outro amigo do Eric, que antecedeu o Dylan, que parece que ele ameaçou o menino ou coisa do tipo, e o menino, né, foi fazer queixa para a mãe, que registrou uma queixa na polícia. E aí a polícia dos Estados Unidos, sempre muito boa com pessoas brancas, né, foi lá e disse que não, que ele já estava respondendo inquérito. Então aquela mãe tinha entendido que a ameaça ao filho dela já tinha sido respondida pela polícia, quando na verdade o inquérito que o Eric estava respondendo era o do carro, do furto do carro com os equipamentos de informática. E tanto é que ele acaba matando o menino, né, no momento do evento de Columbine. E a mãe do Eric, ela meio que se isenta, né, nessa história, com essa outra mãe que diz que primeiro ligou para a mãe, fez queixa, né, falou o que estava acontecendo, e ela meio que lavou as mãos. Então eu não sei o quanto essa mãe também se envolveu. Eu não encontro aqui. Aqui, ó. Se encontra vídeo com as cartas da mãe de Eric, mas não da mãe de Dylan. Tem um conteúdo bastante escasso, né? Porque como a gente já falou, tudo que a gente busca de informação, assim, é tudo muito raso. Mas uma coisa que me marcou muito no livro, quando ela ouve sobre Columbine e ela vai para casa, no primeiro momento que é dito para ela que o filho dela é um dos atiradores e que não se sabia o que estava acontecendo dentro da escola, ela diz: eu rezei para o meu filho morrer. Medo do que poderia acontecer com ele depois, né? Sim, medo do que poderia acontecer com ele depois, talvez o temor por essas crianças que estavam sendo mortas no momento que o atentado estava acontecendo e quanto tempo aquilo poderia durar. E para mim fica muito, muito claro que no primeiro momento ela teve a reação mais saudável que ela podia ter, embora seja uma oração dura,
tu rezar pro teu filho morrer, e depois ela se desmorona. Bom, ler esse livro me remeteu o tempo todo à ficção do Precisamos Falar sobre o Kevin. Não assisti. Pois é, tem o livro e tem o filme. O livro, claro, muito mais pungente do que o filme. No caso do Kevin, são cartas que essa mãe escreve para o marido, remetidas ao marido, e ela vai montando a história do Kevin. E o Kevin é um menino, adolescente, que comete um atentado na escola com um arco e flecha. Só que esse menino já dava sinais muito marcantes desde o início. Então, desde o início, ela sabia que tinha algo de muito errado com o filho. E ela mesma não conseguia lidar com o filho. Só que como o filho era muito bom com o marido, muito bom com a irmãzinha, que ela acaba tendo uma segunda filhinha depois do Kevin, ela passa por louca, né? Todo mundo acha que, como assim, né? O Kevin é um amor, o Kevin nada disso. Só que o Kevin, desde pequenininho, incriminava ela, como uma vez que ela briga com o Kevin e acha que o braço do Kevin quebra, uma coisa assim. E quando ele vai pro médico, ele diz que ele sofre maus tratos da mãe, sendo que ele que mata a mãe, ele induz a mãe ao erro, de certa forma. É bem pesado. Bem mais pesado do que esse e bem mais rápido também, né? Mas me remeteu o tempo todo a isso, porque aquela mãe, mesmo ela sendo ficcional, ela parece tentar, de alguma maneira, justificar a culpa dela em ter trazido um monstro ao mundo. Mas o Kevin é, desde o início, declaradamente psicopata, né? Então, é um caso bem... Claro, ele é totalmente ficcional, mas tem um fundo de verdade ali bem importante, e me lembra muito esse aqui. Tanto é que quando o guri faz o atentado na escola, o Kevin, né, esse personagem ficcional, faz o atentado na escola, ela tem reações muito similares às reações da Sul. E aí eu fiquei me questionando, será que esses livros foram escritos em épocas similares? Qual é a diferença de idade deles? Porque eles ressoam muito, muito, muito. Vou até olhar, vou até confirmar. Olha aí. Eu queria falar um pouquinho aqui, aproveitar, porque a gente já trouxe o assunto sobre Columbine ter sido um evento que provavelmente estimulou outros, vamos colocar assim, né? E no próprio livro ela traz essa questão, né, do como que, por que as autoridades elas não divulgam tanto, né, questão de suicídio, porque tem mais gente que suicida do que gente que morre por morte matada, né? Né? Por assassinato. Então, o número de suicídios é bem maior do que o número de assassinatos. E por que a gente não tem o conhecimento disso, né? É para não estimular, né? Não estimular, não favorecer. Então, talvez muito desses documentos, que nem agora você está buscando aí a carta, muitos desses documentos eles não são revelados justamente para que não seja o acontecimento não seja um estímulo para outros. Sim, né? Até porque a gente fala de situações que acontecem num universo adolescente. De emoções muito intensas. Se tu tá lidando, de repente, com um adolescente que nem tem um traço de psicopatia e que pode acabar fazendo uma coisa grave por impulso. É verdade. Sabe? Na pilha, porque é legal, porque tu vê o movimento adolescente, todo mundo já foi adolescente um dia, né? E teve aquele momento de, ai, nossa, como eu me inspiro em determinada obra, em determinada banda, em determinada... Sei lá, hoje em dia eles assistem muito anime, tem esse pessoal do K-pop que se veste bem característico, assim, da tribo deles. E o mesmo vai valer para atitudes, né? E quando tem uma atitude pungente como essa... Pois e os meninos, eles foram vistos como heróis, bem entre aspas aqui, né? Por alguns adolescentes na época. Imagina, eles fizeram justiça contra os bullies. Isso é um movimento importante. Só que tem uma distorção muito importante moralmente falando aí, né? Então, eu acho que a história mesmo dos vídeos do porão, se tu olhar
lá no Columbine Tapes, tem um monte de comentário, o pessoal perguntando se tem os vídeos do Porão, se alguém tem, se alguém não As pessoas tem. querem ver, né? As pessoas querem ver, mas o que que tu tá procurando nesse vídeo, sabe? É isso que eu me Uhum. pergunto. O que que tu tá procurando aí, meu amor? Se tu sabe que só tem o que não presta. Tu tá querendo ver o quê? Se tu te identifica, é isso? Então, aí me vem a mente da pessoa que adora true crime, né? Eu não assisto true crime para aprender a matar. O que me fascina é tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. E que de forma que aquilo aconteceu, né? Qual foi a forma? O que levou o cara a fazer aquilo, a mulher, enfim, o assassino, a assassina a fazer aquilo? Entender um pouco da cabeça, o que se passa na cabeça dessa criatura, né? Sei lá, cara, é muito estranho isso. Então, quando a pessoa quer ver o vídeo lá do vídeo do Porão, será que é para não tentar entender também, buscar uma resposta, mas por quê? Como? O que você acha? Ou Eu não? acho que é aquela coisa do choque, eu quero me chocar. Eu Uhum. já estou um tanto dessensibilizada, então eu quero ver para tomar esse choque, para tomar esse sacode. Só que, para mim, os vídeos do Porão devem lembrar muito aqueles vídeos que a gente via lá no tempo, por exemplo, do Osama Bin Laden, que tinha um cara fazendo um discurso de ódio. É. Ficava assim, meu Deus, né? E às vezes, quantas vezes rolava antigamente nos MSNs da vida aqueles vídeos com situações de execução, que o pessoal se trocava, umas coisas muito gore, né? Tripa, cabeça voando, Nossa, aquela que coisa horror, assim, né? Mas tem quem gosta de ver. né? E aí, o que eu tô pensando aqui? Será que eu perdi minha sensibilidade ao ponto de eu ter que me confrontar com isso? É complexo. E principalmente com essa nova geração que às vezes distorce tanta coisa. Imagina isso nos anos 90, guria. Nossa. Que final, 99, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, a internet querendo dar um boom. É o tipo de informação que não tem mesmo que... Bom, o evento de recentemente, né? Para quem não sabe, a gente está gravando esse vídeo no início de outubro. E uns dias atrás teve na Bahia um Uma atentado a uma escola. escola. E o Twitter da pessoa, que tinha meia dúzia de seguidores, muito rapidamente encheu de compartilhamentos, as pessoas encaminhando aquilo ali. Claro, o pessoal tá ali para ver o babado acontecer ao vivo, né? A É uma fofoca rolando, curiosidade mórbida até, né? uma curiosidade mórbida. E aí, em seguida, tiraram do ar. Então, tu vai ver que tinha um monte de gente lá com tweet indisponível, porque, né, retweetou alguma coisa do cara e estava fora do ar. Era doentio, mas estava bombando, estava cheião. Tava todo mundo lá, eu também tava. Essa sua curiosidade mórbida. Mas, guria, porque assim, ó, eu fiquei sabendo da notícia, eu tenho passado muito tempo fora de casa em função da faculdade e tudo mais, né? Então eu acesso a internet, é o que eu tenho. E aí, tu tá no Twitter, suspeito de atentado, blá blá blá. E o quê? Outro atentado em escola. E aí eu entrei, porque o Twitter é super Sim. simples, né? Entrei, fui olhar, meu Deus do céu, fiquei de cabelo em pé, pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Você tem Aí os é aquele meme, né? O prints. que que eu tô Assim, fazendo ó. aqui? Você tem os prints. Não tenho, não fiz um print, guria. Que Mas é merda. aquela coisa assim, ó, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 8 anos, aquele meme, porque era essa sensação de, que é isso aqui? E tu não consegue nem disfarçar a cara, né? Porque eu tava em aula dando só uma olhadinha assim, ó. Eu fiquei com uma cara que teve uma colega minha aqui, o que aconteceu? Nada, nada, não aconteceu nada, tá tudo bem. É complicado, é Mas tu complicado. acha, eu acho que tu encontra os prints, porque hoje em dia tu botou na internet, sempre vai ter alguém que Tem fez o tudo, print, né? né? Tem tudo. Mais deprimente. Deprimente. A informação do livro, ó, Precisamos Falar sobre o Kevin, é de 2003. E o livro da Sul é de 2016. Então, de fato, a ficção venceu a vida real. Eles têm que perder a diferença. Mas é porque realmente é muito similar. É um livro bem pesado de ler. Fica a dica para quem quiser ler, quem quiser sofrer um O do pouco. Kevin veio antes do que o da Sul. Veio antes que o da Sul. Interessante isso.
O filme é meio sem gracinha. Eu gosto muito da Tilda Swinton, adoro a atuação dela, mas achei que o filme ficou muito inexpressivo diante da paulada na cara que é o livro. Eu peguei o livro, eu me lembro na época que eu li acho que em 2012. Eu peguei só porque a capa era interessante. Tem tipo, uma criança com um negócio estranho na cabeça, assim, parece um monstrinho. Eu peguei por causa da capa. E eu não sabia qual era a história. Eu fui saber da história no desenrolar dela. Nesse caso, a vida imita a arte, né? Quando chega no final, caiu os butiá tudo do bolso, né? E a vida imita a arte imita a vida, porque acaba que o que a Su traz, os sentimentos que ela traz são muito similares. Muito similares. Uhum. Vale a leitura. Então, Sam, acho que rumando para o final, né? Trouxemos muitos spoilers para quem não leu o livro. Esperamos que os nossos ouvintes tenham lido, né, conosco esse livro. Eu queria trazer uma última citação que eu acho importante, principalmente em se falar dessa iniciativa que a sua acaba trazendo de fazer todo um movimento pró-saúde mental e acompanhamento, e principalmente na conscientização não só dos canais para casos de ideação suicida e etc., mas também para uma aproximação entre pais e filhos, para que eventos similares não aconteçam. Ela diz assim, ó, aprendi duas coisas importantes. A primeira, que há muitas pessoas boas e amáveis por aí. E a segunda, que há muitas pessoas que sofreram demais e continuam seguindo com força e coragem. Essas são as que um dia conseguem dar apoio a outras. Espero poder ser útil para alguém algum dia. E é o trabalho que ela faz hoje, né? É o trabalho que ela faz hoje. Essa rede de apoio. Sim, Muito... e o TED Talk dela foi o que me levou pro livro, né? Um dia eu sou viciada em TED Talk. Assumo, e todo dia eu assisto um ou dois, e nessa de assistir um ou dois por dia, Descobriu o dia livro. eu acabei cruzando com ela. E aí eu tô lá escutando, muito linda a fala dela e tal, e parará, eu pensei assim, meu Deus, ela é mãe dos Columbines. Foi isso que eu pensei, sabe? Olha o rótulo. Você viu o rótulo aí já, né? Fiquei em choque, assim. Eu pensei, a coragem dessa mulher de botar a cara para bater depois de tudo, né? E com um discurso tão pungente. Então, eu fiquei curiosíssima pelo livro. Eu acho que a coragem está bem baseada na questão dela limpar muito, entre aspas, a barra do filho. Né? Tirar ele da maldade e colocar ele na patologia. Né? Eu acho que a coragem vem daí. Ele fez, porém ele tinha um probleminha. Algo nesse sentido, me parece. Porém, contudo, entretanto, não era a natureza dele, né? Mas é a mãe do cara falando. A gente não poderia esperar algo diferente. De jeito nenhum. Imagina, é da nossa natureza, isso não adianta. Tu não vai deturpar a tua própria criação, né? Então, é de se entender. É óbvio que a gente vai ter o senso crítico também de pensar em tudo que aconteceu e cada um vai ter o seu próprio veredito, porque nem a justiça poderia fazer nada, porque os assassinos não sobraram para cumprir algum tipo de pena ou pagar algum tipo de indenização para as famílias. Sim, mas a família acabou pagando, né? A família acaba sendo punida, porque mesmo depois da morte deles, tem aí um processo judicial. Sim. Né? Um processo judicial, ela não chega a concluir esse assunto no livro. Existe um grande medo deles perderem o que eles têm e tudo mais. Nem cheguei a pesquisar também a respeito disso. Também. Né? Mas os assassinos não pagaram, mas a família, tanto do Eric quanto do Dylan, de alguma maneira pagou, seja pela questão do remorso, da culpa, do rótulo, né? Porque ela passou a ser a mãe de um assassino, ou até judicialmente mesmo, criminalmente, né? Não sei qual foi o desfecho disso que ela não traz. Eu acho que ela virou bem o jogo, né? Com essas iniciativas dela, eu acho que de certa forma ela teve uma virada de jogo importante. Não tem um endeusamento do filho. Tu vê muito mais frisson em cima do Eric. Se tu procurar no YouTube, é muito mais Eric do que Dylan. Isso sem dúvida. Então, ela tira essa romantização, né, do crime do filho.
E acho que limpa a barra dela também, né? Olha, ela fez tudo que ela podia de melhor em cima do que aconteceu com o filho. E eu fico pensando na indenização, né? Não sei também, não me informei qual foi o desfecho judicial, mas uma indenização resolve o quê depois que tu perde um filho? Pois é. Pois é. Tem coisa que não tem preço e a vida de um filho é uma delas. Né? Eu acho que a retratação, no caso, seria dos próprios assassinos, né? Cumprir pena, ainda assim não traria os filhos de volta, né? Mas a questão do processo com a família, eu não sei se isso acontece aqui no Brasil, ou se é uma cultura americana, né? Leis americanas, eu não sei se isso acontece aqui no Brasil, da família ser processada pelo ato, né? Do criminoso, do filho, enfim. Eu nunca vi isso acontecer. Isso é uma coisa interessante da gente pesquisar depois, porque já tivemos alguns eventos nesse sentido, que também culminaram em suicídio do assassino. E aí, o que será que aconteceu? Se bem que, né, já no episódio da Daniela, a gente trouxe isso, né, que tu tens uma pena fixada que não é cumprida até o final. E antes, por bom comportamento, tu acaba sendo solto. Então, eu acho muito provável que a gente, se tiver alguma lei nesse sentido, muito possivelmente nem venha a ser cumprida, né? Eu não sei, eu tenho uma descrença... Não aplicada, né? Eu tenho uma descrença muito grande quando a gente fala desses crimes, assim, mais coletivos, ou que envolvam assassinato, não consigo levar muito a sério. Você se lembra de um acontecimento, foi aqui em São Paulo, de um rapaz que ele entrou com uma metralhadora no cinema, no Shopping Morumbi? Lembro. Cara, e eu naquela época eu frequentava muito o Shopping Morumbi, que eu morava para aqueles lados, né? Então, final de semana, namorava, onde que ia no shopping, ia no cinema, né? Gente do céu. Demais. Então, achou que era o barulho do filme. Achando que era o barulho do filme. Exatamente. Eu fiquei um puta tempo sem ir no cinema, tá? Me criou um trauma, um medo. Segurança que você tem. Tu vai no cinema do shopping no pressuposto de que tu tá num lugar seguro, que se o filme terminar tarde, tu tá dentro de um shopping. Mesmo porque shopping não tem dispositivos para ver se a pessoa tá armada ou não, como num banco, por exemplo, né? A gente não sabe nada. O interessante é que esse caso o cara tá preso ainda, que eu me lembro. Ele foi preso. Foi preso e continua. Porque ele tem transtornos e tal, e perceberam que realmente ele não vai mudar, e ele se confessou não disposto a mudar, porque era isso que ele queria fazer. Mas tu tem um atentado como esse dentro de um shopping e nada mudou nos cinemas do Brasil, porque continuou tudo igual, e nem nos shoppings. Então, quer dizer, se amanhã ou depois alguém tiver uma ideia bonita dessa... Acontece de novo. Sim. Simples assim. Acontece de novo. Então, não peguem assentos na frente, olha só. Galera, perto da saída, vamos lá. Ai, dando ideia. Que maravilha. Mas assim, no mais, o livro é um bom livro, né? Só para a gente fechar aqui, é um bom livro, conta uma história importante, traz uma abordagem muito, como eu disse lá no início, dolorida, né? Dessa mãe, buscando respostas que ela nunca teve e nunca terá, né? Mas foi sim uma tentativa. Vale a pena a leitura, apesar dos pesares, né? A gente meteu o pau ali, né? Falando que era amoroso, que era isso, que é aquilo, mas, gente, vale a pena a leitura, é uma história bonita, né, é triste, mas é uma história bonita, né, de uma mãe tentando aí recuperar o pouco que restou do filho dela. Com certeza. Né? E é isso aí, gente, e o Grito das Corvas fica por aqui, mas nos aguardem que logo, logo estaremos de volta colocando o nosso bico onde a gente quiser. Porque ninguém manda na gente. Até mais, pessoal. Tchau.